Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos tratar do tema da gravitação, considerando as contribuições da teoria da relatividade geral de Einstein. Essas contribuições que a relatividade vai trazer para a descrição de sistemas e fenômenos relacionados com a astronomia são o que nós poderíamos dizer de a última palavra, pelo menos até aqui. Algumas das considerações propostas pelo Einstein com a sua teoria estão ainda em comprovação e algumas delas tiveram avanços muito recentes, como nós vamos ver. Bom, a grande última contribuição para a teoria da gravitação foi dada por Newton com a sua lei da gravitação, e nós vimos que astrônomos posteriores ao Newton empregaram essa lei e desenvolveram técnicas, inclusive de aplicação para essas leis, que levaram à descrição de um número muito grande de fenômenos que até então não se tinha uma descrição satisfatória, e também foram capazes de fazer algumas previsões, e uma delas, inclusive, nós vimos que foi a previsão da existência de mais um planeta no Sistema Solar, prontamente detectado. E restavam ainda algumas situações que não estavam totalmente atendidas e perfeitamente explicadas apenas com a lei da gravitação do Newton. E um dos casos que nós vimos era o problema da órbita do planeta de Mercúrio. Então, a grande contribuição posterior a Newton vai ocorrer com Einstein, por volta de 1915, quando ele publica a sua teoria da relatividade geral. A teoria da relatividade geral é uma teoria que vai envolver aspectos da gravitação, e nós vamos ver que essa teoria ela vai explicar todos os fenômenos que a lei da gravitação do Newton já explicava. Adicionalmente, vai explicar um conjunto de fenômenos que a teoria do Newton não explicava, e ainda vai prever novos fenômenos que os astrônomos sequer imaginavam a existência. Então, a relatividade geral é uma teoria que explica a gravidade não como uma força atrativa, mas como uma deformação do espaço-tempo. Então, essa é uma grande diferença em relação à teoria do Newton. A teoria do Newton considera que há uma força atrativa, uma força de origem gravitacional ou de natureza gravitacional entre os objetos, mas ele não fala nada sobre a natureza dessa força. E a relatividade geral do Einstein vai propor que não existe força gravitacional, o que existe, na verdade, é uma deformação no que o Einstein vai chamar de espaço-tempo, e é isso que vai fazer com que os planetas, por exemplo, orbitem e os corpos com massa tenham uma espécie de atração. Não é decorrência de uma força, mas sim de uma condição no espaço-tempo. A descrição do Newton, ela leva em conta a ação de uma força, e não podemos dizer que ela está errada, né? Mas veja, nós conseguimos explicar uma série de fenômenos assumindo que existe essa força atrativa, mas o Einstein vai mostrar que não considerar essa força atrativa também nos permite explicar os fenômenos que o Newton explica com a sua lei da gravitação, e além disso explicar fenômenos que a própria teoria do Newton não explicava. Então, a teoria geral da relatividade possibilitou a resolução do problema da órbita de Mercúrio, que era um problema que a teoria do Newton não era capaz de resolver completamente. E previu a ocorrência de vários fenômenos até então desconhecidos. Então, veja, existem muitos pontos a favor da teoria da relatividade geral do Einstein, como nós vamos ver ao longo da aula. Então, para reforçar, a teoria da relatividade geral do Einstein vai propor uma nova explicação para a queda dos corpos, uma nova explicação para a órbita dos planetas e, consequentemente, uma nova forma de justificar as perturbações nas órbitas. E a grande contribuição, e essas que eu citei até aqui, a própria gravitação newtoniana era capaz de explicar. Então, aqui a teoria do Einstein não produz nada que até então não era possível ser feito, mas em relação à órbita de Mercúrio, a teoria newtoniana não era capaz de explicar. E a teoria do Einstein, a teoria da relatividade geral, vai explicar por que ocorre o problema na órbita de Mercúrio, inclusive vai permitir os cálculos que vão ser confrontados com as medidas experimentais e vão concordar perfeitamente. Então, a relatividade geral
resolve e explica tudo que a teoria do Newton explicava e, adicionalmente, explica aspectos além daqueles que a teoria newtoniana explicava. Bom, uma das consequências da teoria da relatividade geral é a possibilidade de você ter mudanças na posição observacional de estrelas no céu. Se é verdade, segundo o Einstein, que o espaço sofre deformações devido à presença de objetos materiais no espaço, então deve-se esperar que um raio de luz se desvie no seu trajeto. Então, se nós temos aqui a Terra numa certa posição, a Lua em frente ao Sol, o que dá aqui na Terra um eclipse solar, que é a ocasião apropriada para se observar esse fenômeno. Então, estando a Lua na frente do Sol, vista de uma certa região da Terra, onde ocorre o eclipse total, é possível que os astrônomos observem apenas as bordas do disco solar, e com a luminosidade reduzida devido ao eclipse, as observações podem então ser feitas. Veja, observando da Terra, determinadas estrelas, dependendo do dia e a hora em que esses eclipses ocorrem, determinadas estrelas não poderiam ser vistas no céu, porque elas estariam atrás do Sol. E, visto da Terra, o Sol, então, bloquearia a possibilidade de se observar essa estrela. Mas, segundo a teoria do Einstein, se o espaço é curvo, então a luz, caminhando pelo espaço, seria desviada pela gravidade do Sol e poderia atingir a Terra, mesmo estando a estrela atrás do Sol. Quem está na Terra teria a impressão de que a estrela estaria posicionada aqui, porque, para quem está na Terra, a impressão que se tem é que a luz vem em linha reta e, portanto, estaria vindo dessa posição. Então, essa aqui é uma posição aparente que os astrônomos iriam observar da Terra, e essa aqui é a posição real. Então, o Einstein vai fazer os cálculos para um determinado eclipse, e outros astrônomos também. Esse eclipse ocorreu em 1919, mas é uma medida que pode ser feita em outras situações com novos eclipses também. Então, em 1919, o Einstein fez uma previsão de que uma estrela que estaria atrás do Sol poderia ser vista devido à curvatura que a luz iria sofrer no espaço. E, de fato, isso foi observado pelos astrônomos. É um episódio interessante porque, em 1919, um dos pontos de observação era no Brasil, na cidade de Sobral. Então, em 1919, eu creio que isso ocorreu, eu não tenho certeza se foi em setembro, é uma data a se confirmar ainda. E então uma equipe de astrônomos inglesa esteve em Sobral e fez coleta de dados e tudo. Então, de certa forma, o Brasil tem uma participação geográfica, importante para uma das comprovações das teorias do Einstein. Outra previsão que se desenvolveu a partir das teorias do Einstein foi a previsão de buracos negros. Então, recentemente, um buraco negro foi observado, e a partir de um conjunto muito grande de dados observacionais, pôde-se montar, vamos dizer assim, uma imagem. A primeira imagem de um buraco negro ocorreu, foi publicada em 2019, com um esforço coletivo de vários grupos de pesquisa em astronomia, ou astrofísica, mais especificamente falando, ao redor do mundo. E com uma grande quantidade de dados observacionais, foi possível montar uma imagem, a primeira imagem de um buraco negro. Então, nós temos aqui em 2019, veja, 100 anos depois da primeira confirmação da teoria da relatividade, surgiu uma outra confirmação da teoria da relatividade, e depois nós vamos ver um texto que vai falar um pouco sobre esse episódio. Ele é muito recente, ocorreu ano passado, então isso é histórico. E o outro experimento realizado, na verdade, com os resultados publicados em 2017, vai então comprovar a existência das ondas gravitacionais, que é também uma das previsões da teoria da relatividade geral do Einstein. Então perceba que o Einstein vai propor em cerca de 1915 essa teoria, e as demonstrações dessa teoria, as comprovações mais especificamente das previsões que ela faz, essas comprovações vão ocorrendo ao longo de um tempo bastante longo. E essa é uma época em que nós estamos vivendo.
Quando a gente relata que as teorias do Newton foram depois comprovadas por outros astrônomos, é também num espaço de tempo de cerca de 100 anos. O Newton, né, jamais conheceu esses resultados, assim como Einstein também jamais conheceu os resultados das suas previsões, né? Mas nós estamos vivendo essa época, então nós somos uma espécie de testemunho, né? As ondas gravitacionais foram detectadas aí pela primeira vez na Terra num experimento que tem magnitudes bastante consideráveis, e depois nós vamos ver uma reportagem sobre esse experimento também. Então nós temos muitas comprovações recentes, 2017, 2019, a predição dos buracos negros, ela é da época do Einstein, né? Até que se construa o que hoje a gente chama de buraco negro, levou praticamente um século, né? As primeiras ideias são de um objeto muito massivo, com muita gravidade, e essas ideias, essas teorias vão evoluindo ao longo das últimas décadas até se chegar naquilo que a gente chama aí de buraco negro. Bom, o fato é que aqui nós temos então algumas comprovações da teoria da relatividade do Einstein que são feitas a partir de previsões que a teoria propôs, né? A partir da teoria do Einstein foi possível derivar alguns fenômenos que até então ninguém jamais havia ouvido falar, e então os astrônomos e astrofísicos passaram a procurar por esses fenômenos orientados pela teoria do Einstein. Bom, vamos entender o que vem a ser essa deformação no espaço-tempo. Não é claro que nós não vamos fazer uma abordagem formal, matemática, é extremamente complexo, muito demorado, muito difícil. O que nós vamos tentar é passar uma ideia, ainda que básica, do que é essa deformação do espaço e do tempo. Então, para o Einstein, o espaço e o tempo são coisas que estão conectadas. Vocês podem perceber que nessa figurinha aqui tem um monte de reloginho aqui em cada ponto do espaço, né? O que se quer mostrar com isso é que a presença de um corpo massivo vai deformar o espaço, vai afetar o espaço à sua volta e também vai afetar o tempo à sua volta. Então esses reloginhos aqui, eles têm um ritmo que não é igual, é diferente dependendo da posição de cada relógio. O que isso quer retratar? Que, segundo as teorias do Einstein, o tempo é relativo, o tempo não passa igual para todos, depende do local em que nós estamos. Se nós estamos próximos a uma estrela com um campo gravitacional muito forte, o tempo vai passar devagar. Se nós estamos num local onde o campo gravitacional é mais fraco, o tempo passa mais rápido. Vocês podem ver que o reloginho aqui anda mais rápido do que os reloginhos que estão lá perto da figura, né? O que vem a ser um corpo massivo, pode ser um planeta, uma estrela. É claro que quanto maior a massa, mais deformado será o espaço em torno desse objeto. E se nós tirarmos esse objeto daqui, nós teremos uma figura toda uniforme, com cubos equiláteros. E você vai ter aí um espaço não deformado, que nós poderíamos chamar, na verdade chamamos de espaço plano, ou espaço euclidiano. Agora, com a presença de um objeto com massa, o espaço se deforma. Por que isso acontece? Como isso acontece? Aí isso já vai nos colocar dentro da teoria do Einstein com mais profundidade, o que nós não vamos fazer aqui. Mas o fato, e basta saber isso, que o espaço em volta de qualquer corpo que tenha massa, ele é um espaço deformado. E ele é mais deformado conforme mais massa os objetos têm. Então aqui, por exemplo, nós temos diferentes objetos, né? Mais massa, menos massa e menos massa ainda. Então objetos de pouca massa deformam um pouco o espaço, objetos com a massa um pouquinho maior vão deformar mais, e objetos muito massivos vão deformar bastante. Então quando você põe aqui um objeto, ele, vamos usar aqui um termo figurativo, né? Ele vai escorregar em direção a esse outro objeto aqui, né? Então tem-se a impressão de que está sendo atraído, mas na verdade o objeto está se deslocando ao longo de um espaço que é curvo, não tem nenhuma força atrativa, é tão somente o espaço que é curvo, então o objeto vai se deslocar ao longo desse espaço curvo, e aí teríamos a impressão de que ele estaria sendo atraído, que é de fato, né, a proposição do Newton é que há uma força atrativa e tal, mas segundo Einstein não há força alguma, é tão somente o espaço que é distorcido. Isso aqui seria uma estrela muito massiva, deformando o espaço à sua volta, e aí um objeto, né,
preso a esse espaço curvo, estaria então orbitando, né? Passando então a se movimentar ao redor dessa estrela, devido ao fato de que o espaço em volta dessa estrela é um espaço que é curvo. Então veja, não é porque a estrela estaria atraindo o objeto, é tão somente o fato de que o espaço é curvo. Para o Einstein, repito, não há atração gravitacional, não existe força atrativa. O que existe é um espaço curvo, e aí os objetos obrigatoriamente precisam descrever trajetórias curvas para percorrerem esse espaço que está deformado. Isso aqui poderia ser uma representação da Terra e da Lua, né? A Terra tem uma massa que vai então deformar o espaço à sua volta. Essa deformação ela se prolonga, evidentemente, mas depois de uma certa distância ela é desprezível, muito fraca, né? Muito pequena. E a Lua então estaria girando aqui nessa borda porque, bom, o espaço a obriga a fazer isso, né? A Terra não estaria atraindo a Lua, mas sim estaria deformando o espaço, e a Lua se deslocando nesse espaço deformado obrigatoriamente teria que restritamente se mover em torno da Terra. Eu vou agora passar um vídeo, vou comentar, eu vou colocar o vídeo no ponto, vou tirar o som do vídeo e vou fazer comentários em cima do vídeo para colocar um pouco mais de animação nessas explicações, porque a teoria do Einstein é muito complicada de se compreender, mesmo que a gente fique só na superfície, bem distante daquilo que seriam os conceitos mais formais e mais profundos da teoria, mesmo na superfície, né? É muito complexo de compreender as ideias do Einstein. Então os vídeos sempre trazem uma contribuição bastante interessante, porque o aspecto visual vai nos dar aí a oportunidade de ver, né, com talvez um pouco mais de clareza. Então o vídeo é esse daqui, vou abri-lo, vamos aguardar carregar. Hi, my name is Eu Eddie, vou pausar, vou tirar o áudio, porque o áudio não nos interessa, é um vídeo que inclusive está em inglês, né, então nós não acompanharíamos com tanta facilidade. E o ponto que nos interessa está lá pela posição 2 minutos e 50 segundos. Vamos lá, voltar um pouquinho. Então o que nós temos aqui é uma superfície curva, é uma superfície rígida, é um sólido, né? Um material, creio que seja feito de acrílico, e é uma superfície curva, como se fosse uma pia, com um ralo no centro. Então vamos ver o que ele vai fazer. Ele está mostrando que a trajetória é curva e vai arremessar um objeto nessa superfície, que também é curva. Então veja, o objeto não tem o que fazer a não ser girar em torno daquele objeto central que está ali. Então a impressão que nós temos é que ele estaria orbitando. Veja, aqui está a estrela, aqui está a trajetória do objeto que está orbitando a estrela, porque o espaço é curvo, não porque há alguma força de atração. Então esse objeto central aqui simula uma estrela, essa superfície curva simula o espaço deformado por essa estrela, e aqui seria um planeta em movimento, e evidentemente o resultado é que ele vai girar em torno da estrela, né, orbitando a estrela, nos dando a impressão de que há uma força atrativa, mas segundo Einstein é só o espaço que é curvo. Agora ele vai mostrar como é o espaço quando não tem nenhum corpo de massa no espaço, é o espaço vazio. O espaço vazio é um espaço plano, representado aí por esse tecido. Ele está botando essas grades para mostrar a deformação do tecido. Quando você coloca algum objeto num espaço que é vazio, o objeto deforma o espaço. Se ele tiver pouca massa, ele vai deformar pouco. Então, por exemplo, um carro, nós mesmos, os objetos aí que nós conhecemos no dia a dia, eles deformam quase nada o espaço. Então eles se deslocam em linha reta se estiverem livres de interações, né? Como a lei da inércia do Newton previa. Mas veja o que acontece quando um planeta é colocado num espaço vazio. Ele encurva o espaço, e o espaço então se deforma. Esse tecido, quando vazio, nos dá a impressão do espaço vazio, o vácuo. E a presença de uma estrela vai deformar o espaço. E aí um outro objeto obrigatoriamente precisa se movimentar em trajetórias curvas e de uma forma que, em determinadas condições, ele vai acabar orbitando o objeto central que está deformando o espaço. Como é um tecido, ele tem atrito, então aquela bolinha ela, em algum momento para de girar, vai perdendo velocidade,
e aí você vai ter que em algum momento ela vai cair, né, sobre a estrela, vamos dizer assim. Mas nas interações entre planetas e o Sol não tem atrito, então os objetos podem se movimentar sem nenhuma dificuldade, sem arrasto, vamos dizer assim, eles não perdem velocidade. Veja o que acontece se você põe um corpo, uma estrela com maior massa. Você vai ter um espaço mais deformado. Então é isso que a teoria da relatividade diz, quanto maior a massa, maior a deformação no espaço. Então você vai ter como se fosse uma força atrativa mais intensa, né? Então é daí que o Einstein vai explicar as órbitas dos planetas. E calculando as órbitas conforme a curvatura que determinadas massas vão gerar no espaço à sua volta, dá as elipses do Kepler e do Newton também. Então a teoria do Einstein ela reproduz os mesmos resultados das teorias anteriores a ele, só que ela é capaz de explicar novos fenômenos, coisas que até então as teorias antigas sequer haviam previsto que pudesse acontecer, como é o caso, por exemplo, dos buracos negros e das ondas gravitacionais. Então, espero que esse vídeo tenha ilustrado um pouco melhor a questão da deformação do espaço. Eu deixei o link no material da aula, de modo que vocês podem ver o vídeo completo. Inclusive, tem uma série de vídeos naquele link que ali está apresentado. É um canal com um conjunto de vídeos e vocês podem pegar na sequência, inclusive, e ver todos os episódios. São vídeos relativamente curtos. Isso aqui é o que seria, uma simulação, né, do que seria a colisão ou a junção de dois buracos negros, quando um acaba incorporando o outro. Então, aqui está em velocidade acelerada, é uma simulação, né? Mas o fato é que se você tem um corpo muito massivo no espaço, ele deforma o espaço, mas se você tem esse corpo massivo se movimentando, por exemplo, porque ele está interagindo com um outro objeto similar a ele, você vê que o espaço, além de deformado, as deformações variam. Então, quando você pega um ponto fixo aqui, por exemplo, aqui nessa região eu estou com o mouse, ó, você vê que é uma região que vai sofrer oscilações. Essas oscilações é o que a teoria do Einstein previu como sendo as ondas gravitacionais. Então, em determinados fenômenos, como por exemplo a atração entre dois buracos negros, a junção, a fusão de dois buracos negros, resultaria na propagação de ondas gravitacionais pelo espaço. Essas ondas gravitacionais, elas foram detectadas, eu vou voltar aqui para vocês verem, por um experimento que é conhecido como LIGO. LIGO é o nome do experimento que foi realizado, e esse daqui, ó, ele tem dois segmentos em linha reta muito extensos, eu acho que é da ordem de 4 km cada braço desse daqui, e aqui dentro tem um tubo por onde passa um raio de luz, e lá na ponta tem um espelho, aí o raio de luz bate e volta. Então, quando as ondas gravitacionais passam por aqui, elas criam um abalo. E aí todos os objetos materiais, eles ondulam com a passagem da onda gravitacional, porque a onda gravitacional é o quê? É o abalo no espaço, e o espaço é onde os objetos estão presentes, então os objetos oscilam junto. Veja, uma régua oscilaria junto com a onda gravitacional, o que nos impediria de sentir essa onda, né, de percebê-la. Mas utilizando um raio de luz, quando os abalos passam por aqui, esses instrumentos detectam mudanças num raio de luz. E aí então você pode detectar as ondas gravitacionais. Então, como eu disse há pouco, vou indicar uma reportagem para que vocês possam saber um pouco mais sobre esse experimento que detectou as ondas gravitacionais. E por hora nós vamos ficando por aqui. Encerramos inclusive com esse vídeo a série de videoaulas sobre a gravitação.